Rafael Smith. Forçaram a porra do retorno do Cebolinha antes da hora por desespero e medo de usar atletas que estavam no banco que vieram da base. O ponto tá claro, o ponto tá óbvio. O Cebolinha, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, se lesiona contra o Grêmio. Na vitória por 2-1 no Maracanã. Cebolinha se lesiona ali. Acontece a lesão de Cebolinha. Aí ele meio que bota a mão. Todo mundo já sabe que a mãozinha ali, amigo, já era. O que acontece? Cebolinha insiste em permanecer. Insiste em permanecer, permanece sentindo, com ninguém do Flamengo mandando parar o jogo, mandando tirar. E eu falei, beleza, seguiu o jogo, deu uma falta, né? Teve uma falta, longe pra caramba a falta. Se eu não me engano, tinha o Davi Luiz para bater, que é um cara que gosta de bater falta de longe. Defina se você quer, se bate bem ou mal, defina como quiser. Tinha ele lá para bater. O Cebolinha foi bater a falta. Eu estava na transmissão do jogo, se não me falha a memória, com o Cleito Júnior. Eu disse a seguinte frase, eu falei, se o Cebolinha bater essa falta, ele estoura. Porque um cara que está botando a mão no quadril direito, pertinho ali da virilha, para bater uma falta dessa distância, vai forçar. Por quê? Porque vai ter que dar uma porrada, não tem jeito. Não é colocadinha, porrada. Se ele bater essa falta, ele estoura. Ele bateu a falta e caiu com a mão em cima da virilha ali, perto do quadril. E bateu mal pra caralho. Aí depois, continuou em campo, mancando, continuou em campo. No banco você tem Vitor Hugo, no banco você tem Matheus Gonçalves, no banco você tem Verton, e eu já vou deixar claro aqui, eu não sou nem um pouco entusiasta dos 3 nomes que eu citei aqui. Eu não sou nem um pouco entusiasta. Eu não sou o cara que defende a base com unhas e dentes. Não sou. Tem gente que defende base com unhas e dentes. Que a base é isso, que a base é aquilo, que craque o Flamengo faz em casa, até concordo, e que Parará Pão Doce tem que usar. Eu não sou esse cara. Para mim tem que usar os bons. Mas no momento do desespero, você tem que usar. Não interessa se seja os bons ou não. Não interessa, você tem que usar. E aí depois tem uma falta lá na esquerda, de um lance que, se não me engano, você estava no pós-jogo, você cita essa falta, você fala, tem uma falta ali, que o Cebolinha pega a bola. O Lohan, 17 anos, chega por conta própria, tira a bola do Cebolinha e fala, deixa que eu bato. O Davi Luiz vai lá, fala alguma coisa, e o Lohan bate a falta e cruza, e quase gera um gol pro Flamengo nesse lance. O Cebolinha teria batido essa falta. Sem condição nenhuma. A falta acontece, o Flamengo quase chega ao gol, a bola sai para escanteio, para o jogo, Cebolinha é substituído. O Flamengo não recupera o Cebolinha a tempo, da mesma forma que não recuperou o Bruno Henrique a tempo, da mesma forma que não recuperou o Ayrton Lucas a tempo, só que o Ayrton Lucas tem uma condição física melhor. E acontece o que eu previa. Estourou o Cebolinha. Tem um vídeo aqui no Zona, nos cortes, de 6 dias atrás, que eu falo, não podemos arriscar perder um cara como o Cebolinha. Para mim, o Cebolinha era o momento do Flamengo. Era o cara do Flamengo nesse momento. É Cebolinha mais 10. Nós perdemos um baita jogador numa fase que a gente não podia perder. Ali, meu amigo, tá 0-0 contra o Grêmio. Sentiu? Sai. Não interessa. Eu preciso desse atleta. Eu tenho 10 rodadas pela frente. Eu preciso dele. Era a primeira das 10, Flamengo e Grêmio. E aí o Flamengo não pensa nisso. Pensa em precisamos dele de qualquer jeito. Perde o cara agora para a sequência toda dos 10 jogos, né? De 3 semanas a 5 aí, sem Cebolinha. E aí, Rafa, é aquilo que eu te falo. Por mais que eu não seja um entusiasta de Matheus Gonçalves, por mais que eu não seja entusiasta de Verton, de Vitor Hugo, nessa situação você tem que pôr esses meninos, cara. Eu queria saber a sua opinião, se falta um pouco de coragem para utilizar mais os meninos da base, porque de fato é uma situação que parece apocalíptica, Pavão, mas se a gente não bota a porra da parada pra gente falar aqui, não acontece nada. É melhor fechar o Flamengo então? Não, é melhor você fechar a live. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem que ser chamado a atenção, tem que ser chamado a atenção. Estouramos o Cebolinha. Nós estamos discutindo aqui que o Bruno Henrique vai jogar contra o Fluminense. Bruno Henrique, que entrou contra o Atlético Paranaense, e o Tite, o nosso treinador, falou na coletiva ontem que ele não podia ter entrado.
Ele não podia ter entrado e entrou de titular. Será? O Rodrigo falou isso ontem, o Rafa, que eu quero sua opinião também. Será que o Verton, por pior que seja, com 20 anos, não esteja mais saudável do que o Bruno Henrique? Se tiver saudável, Rafa, tem que entrar. Até engraçado aí o pavão enfeitado, né? Eu já vi tempestade em copo d'água, apocalipse em copo d'água. Deve ser uma situação bem grave, um apocalipse em um copo d'água. Arthur, vamos tentar entender. Cara, eu só quero fazer uma ressalva antes. Apesar de dizer que eu concordo com o Arthur, eu só quero fazer uma ressalva. Olha como é difícil o trabalho do técnico. Se o técnico poupa os jogadores, como o Arthur há algum tempo vem pedindo um pouquinho mais de cuidado com o Cebolinha. Eu não sei se ele já imaginava o que ia acontecer, mas o Arthur vem pedindo mais cuidado com o Cebolinha, até porque o Cebolinha não está muito confiável fisicamente. E aí o jogador volta de lesão. Como? Assim como você falou, Davi Luiz, Aí o jogador tem uma lesão, aí ele volta de lesão, o time precisa dele, ele volta mais rápido, o Tite até falou isso ontem na coletiva, os jogadores estão voltando mais rápido, até tomando um certo risco pessoal, e o Flamengo, na hora de aceitar que os jogadores tomem esse tipo de risco, que é não estar 100% e voltar, tem que pensar numa relação de risco-retorno também, porque o Arthur falou aqui 3 a 4 semanas de Cebola fora. Vocês sabem o que isso significa? Copa América. Copa América acaba daqui a 3, 4 semanas. Numa fase em que a gente não poderia ter desfalques, numa fase em que a gente sequer poderia ter gente tomando cartão, óbvio que eu sei que isso é do jogo, acontece, a gente perde um dos jogadores mais importantes, um cara que até pouco tempo conseguiu ser o jogador mais importante do time por causa de uma contusão. Então, como é difícil, porque se o Tite poupa jogadores, se ele faz rodízio, ele vai enfrentar uma certa hostilidade da torcida. Diz, mas esses caras ganham milhões, tem que jogar mesmo, eles são jogadores, joga quarto e domingo e tal. E se o Tite coloca para jogar, o Tite está arriscando os jogadores. Mas eu concordo com o Arthur, eu acho que se a gente está... Se o próprio Tite fala muito da força do grupo, ele precisa começar a confiar mais. E, às vezes, o desespero é um péssimo conselheiro. O desespero que bate quando você... meu Deus, vai jogar contra o Bahia, um bom time, tá liderando o campeonato, está no pelotão de cima, precisamos colocar o Cebolinha de qualquer jeito. Pois bem, teve o Cebolinha só por 45 minutos, e agora vai enfrentar uma sequência dificílima de Fluminense, de Juventude, de Cruzeiro, de Atlético, de vários jogos. Acredito que não. Aqui, Zona Rubro-Negra tem esse gerador aí de imagens, uma sequência de jogos muito difícil, e aí, em vez de não ter o Cebolinha contra o Grêmio, como o Arthur queria, a gente não tem o Cebolinha durante essas pedreiras aqui, cara. Então, o Flamengo precisa fazer, isso é lógico, né, galera? Contusão não se prevê, né? Você pode conseguir indícios e tal, a fisiologia hoje consegue, de certa forma, perceber que as chances de contusão estão muito aumentadas. Então, acho que nesse momento o Flamengo tem que ser prudente, e aí, sobretudo num momento como esse, o Arthur falou de alguns garotos da base, falou do Verton, falou do Vitor Hugo, do Gonçalves, talvez seja a hora do Flamengo tentar encontrar soluções. O Tite não conseguiu encontrar soluções? Ele não sacou um Ortiz de volante e funcionou? Ele não jogou o Gerson para a ponta direita e funcionou? Talvez seja o momento, assim, eu não acho que o Tite, ele descarta a base, mas eu acho que ele enxerga com um certo rigor.